Quem empresta exige, ou quem paga manda. É assim que diz o povo e é assim também que se passa com o Fundo de Resgate Europeu, com uma fatia de ajuda a vir do Fundo Monetário Internacional. O bolo pode chegar aos 90 mil milhões de euros, pelos cálculos da agência Dow Jones. Em Bruxelas e no Eurogrupo, o valor de que se fala há meses é de 75 mil milhões. Em teoria, 50 mil milhões virão do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, os outros 25 mil milhões poderão chegar via FMI. Do lado europeu, as maiores fatias do bolo são calculadas, naturalmente, com base no tamanho e no peso económico dos países na União Europeia. A Alemanha poderá ter de desembolsar 14.500 milhões, a França quase 11 mil milhões, a Itália mais de 9 mil milhões e meio e a Espanha mais de 6.300 milhões. O restante, naturalmente, vem dos outros países em fatias mais pequenas. Como não estamos a falar de uma taluda de Natal, nem tão pouco de euromilhões, o dinheiro europeu e do FMI é pago em tranches, ou seja, virá a conta-gotas. Entretanto, será negociado o juro a cobrar, pode ser 6% ou 7%, mas será sempre abaixo dos 8%, quase 9% que os mercados estão, no fundo, a exigir nas obrigações do Tesouro a 10 anos. O prazo da ajuda pode ser a 3 anos, mas como haverá contrapartidas muito duras, este ou o próximo governo poderão tentar dilatar o prazo para Portugal pagar o empréstimo, o tal dinheiro que não cai do céu e que implica mais austeridade. Qual é a força e o poder negocial de Portugal nesta altura para discutir este programa de apoio? Eu diria que é residual, para ser simpático. O Ministro das Finanças holandês disse há pouco que Portugal precisa de uma reviravolta completa, palavras dele, e diz que a situação que se vive em Portugal, do ponto de vista das finanças públicas, é bastante aterradora. Isto é a imagem que a zona euro, que os homens, portanto, que mandam nas finanças da zona euro e que nos vão emprestar dinheiro, têm neste momento de nós. Toma lá, 80 mil milhões de euros de notas. Mas é a 3 anos, e daqui a 3 anos tens de me pagar. É o pior que nos poderia acontecer. Aquilo que estes senhores neste momento acabaram de nos dizer é isto, vamos cortar e vai doer. Significa o seguinte, eu tenho aqui uma folha dividida em 3. Nós temos aquilo que pesa bastante na estrutura do Estado: salários, subsídios, pensões, transferências para as autarquias e forças armadas, fundos e serviços autónomos. O que eles basicamente nos vão impor é que esta parte aqui vai levar um enorme corte. Que do lado dos salários, dos subsídios, designadamente subsídios, por exemplo, reformados da função pública que recebem na mesma subsídio de férias, eu arriscaria, apostaria que no espaço de 1 ano a 2 isso vai deixar de existir. É impossível, tem um peso muito grande ao nível da despesa pública. Vão cortar. Nem que seja congelando, dando em obrigações do Tesouro e a pessoa daqui a 10 anos depois vai levantar esse dinheiro. Já não é mau. Se é que não cortam mesmo. E depois, ao nível das pensões, não acredito que das pensões baixas, mas das pensões médias e altas, vai haver esse corte. Portanto, do lado da despesa social isto vai doer. Agora, o que eu arriscaria é que vão pôr em causa várias outras coisas. O número de funcionários públicos, como aconteceu na Grécia e na Irlanda. E, portanto, aquele mito de portanto, a alteração das leis laborais, em eu acho que isso vai acontecer. E, portanto, ao nível do Estado, eu parece-me inevitável, a 3 anos, é isto que estamos a falar. Portanto, número de funcionários públicos, número de institutos, número de empresas municipais, número de empresas públicas, é claro que vai ser a doer. Empresas públicas têm de ser privatizadas, mas vais privatizar o quê? O que é que podes privatizar neste momento? Podes privatizar a TAP, pode interessar. É interessante? É interessante. O setor das águas, o setor de transportes públicos, como por exemplo nas áreas metropolitanas, podes pegar na CP e pegar só da parte de Lisboa e do Porto, que é rentável, e vais privatizar. Aposto contigo em como isso vai acontecer. E o resto é assumido pelo Estado, que não pode assumir prejuízo. Nós, contribuintes, vamos pagar as linhas deficitárias. Não vão fechar, porque é isso que tem acontecido mesmo antes desta necessidade de cortes. Pois, mas isto é altamente provável. Bem, o Estado ainda tem participações na Galp, na EDP... na PT? Na PT, pois, mas, por exemplo, na Galp e na EDP estamos a falar de participações de quê? De 7, 8%. Já não manda praticamente nada. Tem direito a um Sherman, ok, é uma rainha de Inglaterra, mas já não manda nada, manda muito pouco. E já vale pouco. Não é essa receita, exatamente, não é essa receita que vai aliviar. Além disso, iria abater à dívida pública e não ao déficit. Mas vamos então falar de déficit. O que eles olham para nós neste momento é, bom, os senhores têm um déficit de 8 a 9% do PIB. Portanto, gastam muito mais, o Estado
gasta muito mais do que tem de receita. Portanto, vão ter de aumentar a receita. Como é que aumenta a receita? Mais impostos. Portanto, é claro que vamos levar com mais impostos durante os próximos tempos. Dívida pública, este ano, segundo números do próprio INE, e admitidos pelo Ministério das Finanças recentemente, dívida pública este ano já vai ser de 97% do PIB, o ano passado terá sido de 92% do PIB. É brutal, é terrível. Só produzimos para pagar. E, portanto, o que é que eles vão impor? Portanto, o que é que esta tesoura do FMI vai impor? Vai dizer assim, os senhores têm de reorganizar as finanças públicas, rapidamente, e nós vamos fazê-lo. Se não o fazem, nós fazemos. E, portanto, que seja quem for o governo, vai ter de obedecer a isto, porque senão não recebe o cheque, que vem a conta-gotas, vem de 3 em 3 meses. Agora podes receber 5 mil milhões, vem em tranches. Depois, tens de renegociar parcerias público-privadas, porque esta dívida pública é de 97% do PIB, sem contar com as parcerias público-privadas. Porque a partir de 2012, 2013, começa a chegar a fatura. E a fatura é calculada por vários especialistas, que aliás têm estado aqui na SIC Notícias, por exemplo, em 49, 50 mil milhões de euros para os próximos 40 anos. É um pesadelo, é um filme de terror. Isso vai ter de ser renegociado. E tem de ser renegociado. Porque a minha geração, a nossa geração, dos 40 anos ou dos 30, e mesmo dos 50 e poucos, vai ser o burro de carga, vai pagar brutalmente isto. Todas as gerações, com certeza, mas sobretudo quem está aqui neste momento a puxar a carroça, desculpa a expressão, somos nós. E, portanto, eu não quero o FMI uma quarta vez dentro de 10 anos. Portanto, ou pomos a casa em ordem, ou então é completamente impossível. Outra questão muito importante. Então vamos olhar para a estrutura produtiva e exportadora do país. Vamos, como já tínhamos falado aqui no outro dia, eliminemos aquilo que são obstáculos, que são estrangulamentos à nossa capacidade produtiva e exportadora. Nós, quando somos bem geridos, com os nossos trabalhadores motivados, nós somos dos melhores do mundo, como muitas empresas em Portugal de sucesso têm demonstrado durante os últimos anos. Portanto, eu gostaria de terminar também com uma palavra de esperança, porque acho que é possível sair, sobretudo do lado da economia real, da estrutura produtiva e da capacidade exportadora, é possível ser, de facto, otimista. Agora, que país é que nós queremos em 2020 e em 2030? Isso é que deveria ser a discussão durante os próximos tempos. Não é apenas esta fatura brutal que vamos ter de pagar dentro de 3 anos, que é de 80 mil milhões de euros. Vai doer e vai doer a sério.